Então, dando prosseguimento ao nosso estudo aí de máquina de estados, né? Uma coisa importante é o seguinte: se a gente tiver dois flip-flop, pode ser o D, pode ser o JK, não interessa. Vamos colocar aqui o JK. Se eu tiver dois flip-flop, ele vai conseguir. O estado é a saída. O estado está ali. Então, eu posso ter quais as situações, quais estados a gente pode ter? Eu posso ter aqui o 00, o 01, 10 e o 11. Então, com dois flip-flop, a gente consegue o quê? Codificar 4 estados. Então, é sempre assim. O número de estados vai ser 2 elevado a n, onde n é o número de flip-flops. Eu consigo codificar isso daí. Aí depois basta colocar uma tabela aí de codificação, né? Eu vou chamar o 00 do estado S0, vou chamar o 01 do estado S1, 10 do S2 e 11 do S3. Então, essa daqui fica a nossa codificação. Eu faço a codificação aí, beleza? Então, sempre 2 elevado a n. Mas, para isso, se eu tiver um diagrama de estados, o que a gente ia precisar projetar, igual a gente começou a ver na aula passada? A gente vai precisar projetar um circuito aqui, circuito combinacional, ou seja, um circuito de portas lógicas aqui na entrada J, um circuito aqui combinacional na entrada K, que vai fazer a transição que a gente deseja, né? Dado um diagrama de estados, a gente vai precisar projetar esse circuito aqui. Beleza? Que isso daí vai ser visto nas próximas aulas, como que a gente projeta esse circuito aqui. Na aula passada, a gente fez um exemplo com o flip-flop D, né? A gente fez um exemplo com o flip-flop D. Dado o circuito, a gente achou o diagrama de estados. Agora, só que existe uma técnica de projeto que a codificação é diferente. É chamada um flip-flop por estado. É o que a gente vai ver hoje, essa técnica aqui. Essa técnica, a gente sempre vai usar o quê? O flip-flop tipo D. Beleza? Então, falou, um flip-flop por estado, o flip-flop que usa é o D. Beleza? Então, se o meu sistema tem 6 estados, eu vou ter 6 flip-flop tipo D. Tem 5 estados, eu vou ter 5 flip-flops tipo D. Beleza? Pensa bem, com o meu sistema de 6 estados, se eu tiver 6 estados, eu consigo implementar ele usando quantos flip-flops? 3 flip-flops a gente faz esse daí, beleza? Eu consigo projetar com a técnica aí que a gente vai analisar a partir da aula que vem, mas com a codificação que a gente já viu, né? Eu tenho o 00, vai ser o estado 1, o 01, enfim. O 00 vai ser o estado S0, o 01 estado S1. A gente monta a tabela aí de codificação, beleza? Mas quando a gente vai usar um flip-flop por estado, se eu tenho 6 estados, eu vou usar 6 flip-flops, beleza? Essa é a técnica que a gente vai analisar hoje. Qual que é a vantagem dessa técnica aqui? A vantagem é o seguinte: a gente olha o diagrama e já faz o circuito. Simples assim. Olhou o diagrama, analisa e vai implementando o circuito. A gente não precisa das etapas de projeto e projetar aquela rede combinacional, enfim. Qual que é a vantagem da outra técnica? A vantagem é que vai ficar um circuito menor. Então, eu consigo implementar com menos flops, enfim. O circuito fica menor e essa técnica é mais rápida, né? Então, para diagramas menores, para circuitos, sistemas digitais que têm poucos estados, eu consigo implementar um sistema eficiente usando aí um flip-flop por estado. Beleza? Então, é isso que a gente vai começar a ver. Começar a ver aqui. Então, vou fazer um diagrama de estado simples. Eu vou colocar aqui, ó. Suponho que eu tenho 3 estados: o S0, o S1, o S2. Tudo bem? E eu preciso ter algumas entradas que vão possibilitar a transição de estados entre o S0, S1 e S2.
Então, nosso sistema vai ter o seguinte, um sistema simples, ele vai ter uma tecla que eu vou chamar de T. Se essa tecla tiver em nível lógico alto, se ela tiver com valor 1, né, ele vai passar do S0 para S1, para S2 e volta para S0, vai fazer a transição. E se a tecla estiver em nível lógico baixo, ele vai ficar no mesmo estado, beleza? Então, a gente poderia aumentar esse sistema, seria aquele sistema de senha, né? Então, ele vai passar do S0 para S1, quando a tecla 3 for pressionada, então teria mais teclas, tudo bem? Mas vamos fazer um sistema primeiro mais simples. Então, eu tenho aqui, qual que é a condição dele vindo S0 para S1? É quando a tecla, que eu vou chamar de T, for igual a 1. Qual que é a condição de vindo do S1 para S2? É quando a tecla T for igual a 1 também. E do S2 para o S0, a tecla também é igual a 1. Então, quando a tecla for igual a 1, ele faz as transições. Aí, se a tecla for igual a 0, né, não estiver pressionada, então eu tenho uma tecla que eu vou configurar. Se estiver pressionada, vai para o nível lógico alto. Se não estiver pressionado, está em nível lógico baixo. Se não estiver pressionado, o que, que acontece? Ele permanece no mesmo estado. Então, se o T igual a 0, ele permanece aqui ou permanece aqui. Então, a gente pode ler as informações de cada um dos estados. A gente analisar aqui Se analisar aqui o S0, vou analisar esse cara aqui, o S0. Como que a gente lê as informações? Essa transição aqui, ó. Se eu estou no S0 e a tecla foi 0, ele permanece no S0. Então, faça a leitura. E essa outra transição aqui, como que a gente faz a leitura? Se eu estou no S2 e a tecla foi 1, ele vai para o S0. Então, são as informações referentes aí ao estado S0. Isso tudo, esse diagrama, vai virar um circuito lógico para a gente. O objetivo agora é a gente implementar um circuito que faça exatamente implemente as condições do diagrama de estados, beleza? E nessa técnica que a gente vai ver, o que, que a gente faz? Cada estado vai virar um flip-flop, tipo D. Então, se eu tenho 3 estados, eu vou colocar 3 flip-flop aqui, tipo D. Coloquei. A saída desse flip-flop aqui vai ser justamente a saída desse flip-flop vai ser justamente o S0. A saída do outro flip-flop vai ser o S1. E a saída aqui do terceiro flip-flop vai representar o S2. Tudo bem? Uma coisa interessante que a gente sempre faz aí no laboratório, né? Simulações também, a gente pode associar a cada um desses estados, a gente vai colocar um LED para indicar em qual estado que o sistema está. Então, visualmente, a gente consegue acompanhar aí a dinâmica aí da transição de estados. Então, aqui no S0, eu posso vir aqui, ó, e vou colocar um LEDzinho, aqui, uma resistência, né, só para limitar a corrente, coloco um LED no S1 e um LED aí no S2, beleza? Então, qual que é a lógica aí do diagrama de estados? Tem uma tecla externa, se a tecla for igual a 1, ele vai passar do S0, do S1 para S2. Então, o que, que vai acontecer se a tecla for igual a 1? O que, que vai acontecer? Os LEDs vão acender. Primeiro acende esse, né? Quando ele estiver no S0. Aí ele apaga, acende o S1. Apaga, acende o S2. Então, ele vai ficar oscilando dessa forma quando a tecla for igual a 1. Beleza? Agora, a gente precisa colocar a lógica de próximo estado. A gente viu na aula passada, o que, que a gente viu aqui? Ó? Que a entrada do flip-flop D é exatamente o próximo estado, né?
essa entrada aqui. Beleza? Essa entrada aqui, se eu tiver 1 ou 0, ele vai passar para o lado de cá. Então, esse cara aqui é o próximo estado, e esse daqui é o estado atual. Então, o D vai funcionar dessa forma. Ele carrega a entrada, vai para a saída. Quem vai fazer o controle de quando isso ocorre? É o clock. É o clock que vai definir quando que ele vai passar do S0 para S1, para S2. Então, o clock que vai dar sincronismo ao sistema. Então, vou colocar aqui, ó, nessa técnica de projeto, são circuitos sequenciais síncronos. O que são circuitos sequenciais síncronos? Eles possuem o mesmo clock. Então, eu coloquei aqui, ó, o CLK, o mesmo clock que comanda o flip-flop associado ao S0, é o clock que comanda o flip-flop associado ao S1 e é o clock associado ao S2. Beleza? Então, todo mundo tem o mesmo clock e vai fazer as transições. Agora, a gente precisa analisar exatamente o que a gente estava falando anteriormente. A condição aqui, ó, vamos olhar aqui esse cara aqui, vamos olhar o S0, tá? Como que é o comportamento dele. Quais são as condições para ele entrar no S0? Quais são as condições para o próximo estado ser o S0? Em outras palavras, qual é a condição para no próximo estado esse cara aqui ficar em nível lógico alto, esse vai ficar 0 e esse ficar 0, né? Qual é a condição aí para que ocorra essa lógica aí? Esse seja nível lógico alto, 0, 0. Então, eu tenho que analisar exatamente essas setas que estão chegando aqui. Porque essa seta vai carregar o S0. Então, como que é essa lógica ali? Eu tenho duas setas chegando no S0. Tenho duas setas. Então, eu tenho duas condições. A primeira condição, como que a gente pode ler essa condição aqui? Essa condição ali. Como que eu leio essa seta apenas? Se eu estou no S0 e a tecla foi 0, ele permanece no S0. Então, essa seta que está grifada está falando o seguinte: se eu estiver no estado S0 e a minha entrada, a minha tecla for 0, eu permaneço no S0. Beleza? E a outra condição aqui, como que eu leio essa condição aqui? Vai falar o seguinte: se eu estou no S2 e a minha tecla foi igual a 1, aí ele vai para o S0. Então, eu tenho duas condições para entrar no S0. O que eu faço? Eu vou colocar uma porta ou aqui, ó, representando cada uma dessas condições aqui. Beleza? Deixa eu só apagar aqui, porque ficou pequena a tela aí. Vou tentar fazer o circuito aqui, ó. Então, eu vou colocar as condições para entrar aí no S0. Então, eu tenho duas condições, eu vou colocar uma porta ou. E essa porta AND vai relacionar aí cada uma dessas condições aí. Então, eu tenho que estar no S0, aí eu coloco aqui, ó. É uma condição. Se eu estou no S0 e a tecla foi 0, então eu coloco um inversor aqui, ó, e a minha tecla T. Então, se eu estou no S0, o que acontece aqui? Se eu estou no S0, esse cara aqui é 1. E se a tecla é 0, esse cara é 0, mas tem um inversor ali, sai 1, a saída vai ser 1. Então, ele vai carregar esse 1 aqui. Na hora que a borda de clock permitir, esse 1 vai vir para a saída. Então, beleza, é uma condição. Qual que é a outra condição? A outra condição é o seguinte: se eu estou no S2, então eu venho lá e coloco o S2 aqui, ó. Se eu estou no S2
e a tecla foi igual a 1. Então, agora não tem inversor, porque a tecla está em nível lógico alto. Então, se eu estiver no S2, esse cara aqui é igual a 1. Se a tecla está em nível lógico alto, aqui é 1. Então, a saída dessa end é 1, a saída da porta OR vai ser 1. Aí, na próxima borda de subida do clock, o que vai acontecer? Esse 1 vai carregar para cá, esse LED acende. Beleza? Então, perceba o seguinte, se eu estivesse lá no S2, esse LED estava aceso. Estava aceso. Aí, o que aconteceu? Se a minha tecla estiver em nível lógico alto, então o S2 está alto, o T1 está alto. Na próxima borda de subida do clock, o que vai acontecer? Aqui vai vir para nível lógico alto, a saída é carregada e esse LED que estava em nível lógico alto apaga. O LED do S2, né? O LED associado ao S2 vai apagar e vai acender o LED do S0. Então, essa daí é o funcionamento aí do sistema. Beleza. A pergunta é, o que vai fazer o LED do S2 apagar e acender o LED do S1? Não é isso? Então, a resposta é a seguinte. Percebam aqui, ó. Vai ser necessário a gente projetar uma lógica de entrada aqui do S2. Vou projetar um circuito lógico aqui que vai estar associado exatamente a quem? A essa tecla, a essa condição aqui do S2 e a essa condição aqui do S2. Então, como que a gente projeta esse circuito? Vamos colocar ele aqui rapidinho, a gente faz ele aqui, ó. Então, a lógica de próximo estado do S2, eu tenho duas setas. Então, também vou ter uma porta OU, colocando aqui as duas condições. Uma condição, qual que é? Se eu estiver no S2, então coloca aqui, ó, se eu estiver no S2 e a entrada T foi igual a zero, então coloco aqui, o T igual a zero. E a outra condição, se eu estiver no S1, então vou colocar aqui o S1, e a entrada T foi igual a 1, então aqui vai entrar o T direto. Essa é a lógica de próximo estado associada ao flip-flop aí, ao terceiro flip-flop, o flip-flop de saída que está representando aí o S2. Beleza? Então, vejam bem. A gente tem que... Qual condição que a gente analisou aqui? Qual condição que a gente analisou? A gente analisou aqui, ó, quando o S2 estiver 1, aqui, ó, foi isso, né? Quando o S2 estiver 1 e o T estiver em nível lógico alto. Aí aqui a saída foi alta, aqui foi alto e vai carregar para nível lógico alto. Então, eu estou analisando quando o S2 é 1, quando o S2 é 1 e a tecla é 1. Então, quando o S2 é 1, o que vai acontecer aqui? Essa saída aqui, ó, vai ser quanto? Vai ser zero. Aqui eu vou estar em nível lógico zero. Porque o S2 é alto, o S1 está zero. Então, teve a saída zero. Aí você pode falar assim, mas tem essa outra condição aqui embaixo. O S2 é alto, mas o T está igual a 1. Então, eu estou analisando o seguinte, vamos anotar aqui no cantinho, aqui, ó. Eu estou analisando essa possibilidade aqui, ó. Quando que o S2, quando o S2 foi igual a 1 e a tecla foi igual a 1, o que vai acontecer com o meu sistema? O que vai acontecer com o meu sistema? Vai acontecer isso aqui, ó. Essa saída aqui vai para zero, aqui também vai para zero. Beleza? Porque o T está igual a zero. O T tem um inversor, desculpa. O T tem um inversor que vai sair zero, aqui vai sair zero. Então, quando ele tiver nessa condição aqui, o que vai acontecer quando ele está nessa condição? Essa entrada está zero, a entrada desse flip-flop. E a entrada desse flip-flop aqui está 1. Então, na hora que tiver a borda de subida do clock, esse LED apaga e esse LED acende. E o outro LED apagou.
Beleza? Então, a própria lógica combinacional de próximo estado, ela vai fazer essas modificações aí de qual LED vai acender, né? A indicação do estado. Então, a gente consegue projetar qualquer sistema combinacional que é modelado através de diagrama de estados, utilizando essa abordagem aí. Está faltando a lógica aí do flip-flop S1. Beleza? Vou fazer aqui essa lógica aqui. Eu também tenho duas setas chegando lá, então coloco a porta OU. Vamos colocar a porta OU aqui, colocando as condições. Então, uma condição, se eu estiver no S1, se eu estiver no S1 e a tecla for zero, então eu coloco o inversor aqui e a tecla for zero. Ou se eu estiver no S0, então eu coloco o S0 aqui e a tecla for 1. E a tecla estiver em nível lógico alto. Então percebam, pessoal, que esse circuito implementa exatamente o diagrama de estados proposto. Então, está aqui, ó. Tá a lógica combinacional para formar o próximo estado aí do S1. Eu tenho a lógica combinacional que forma o próximo estado do S0. E eu tenho a lógica combinacional que forma o próximo estado do S2. Beleza. Então, a gente projeta a lógica combinacional simplesmente analisando o diagrama e analisando a lógica de transição de estados. Essa lógica de transição de estados já é um circuito. A gente implementa o circuito, acabou. Então, qualquer diagrama de estados, a gente pode implementar utilizando essa técnica de projeto, que é chamada um flip-flop por estado. Beleza? Então, se você tiver um exercício lá, projete um diagrama de estados utilizando um flip-flop por estado. É óbvio, se eu tenho 5 estados, eu vou colocar 5 flip-flop. Qual flip-flop eu vou usar? Sempre flip-flop tipo D. E eu analiso a lógica dos estados e implemento o circuito combinacional referente às transições. Simples desse jeito. É análise lógica mesmo. É a lógica do diagrama tem que ser implementada ali em termos de circuitos. Ok, pessoal?